Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Outspoken Market. Leandro Guerra falando. Chegamos na nossa segunda aula, que é também o segundo capítulo do livro O Padrão Bitcoin, da edição brasileira. E na sequência daquilo que estudamos no primeiro capítulo, neste segundo, o Saifedean fala sobre o dinheiro. E o dinheiro como um fenômeno emergente e evolutivo. Tá? Então, o que o autor quer dizer nesse caso? Ele quer dizer o seguinte, tá? Que o dinheiro, ele não surge, faltou um R, por imposição. Ele surge como uma necessidade, como, na verdade, uma manifestação espontânea, certo? Para poder armazenar valor e facilitar trocas. E você vê que tudo isso que o autor fala, naturalmente, não é algo que saiu da cabeça dele. Isso é, de fato, uma necessidade que nós temos. Todo mundo que estudou dinheiro a sério ao longo da história percebe essas mesmas características. Tanto é verdade que inúmeras sociedades antigas já adotaram diferentes tipos de objetos como dinheiro, escolhidos com base nas suas propriedades, tá? Propriedades físicas e, naturalmente, sociais, já que nós temos o elemento de facilitação de troca entre as pessoas, entre os produtores de alguma coisa. Tá? E, com base nisso, dado que nós tivemos isso como uma tecnologia, vamos chamar dessa forma, emergente nas sociedades humanas desde sempre, certo? A gente pode dizer também que o dinheiro é uma tecnologia evolutiva. Por quê? A primeira pessoa que teve a ideia desse negócio aqui não é que já teve necessariamente a melhor ideia do mundo. Pode ter sido uma ideia que funcionou muito bem por um período de tempo, várias outras ideias fracassaram miseravelmente, e talvez a gente nem tenha os registros de todas, obviamente, porque não teve ninguém nem para contar a história. Tá? E você sempre se lembrar dessas palavrinhas ou expressões chaves, como facilitar troca, valor, todos os elementos que a gente viu na aula passada, na ideia de liquidez, na ideia de utilidade, na ideia do stock to flow, na diferença entre hard money e soft money, ou dinheiro duro e o dinheiro frouxo, é importante para que você, no mundo moderno, já bata o olho e consiga facilmente entender o que de fato é um dinheiro e o que de fato não é um dinheiro. Tá? Então, naturalmente, hoje a gente tem como os, digamos, padrões dominantes, né? Não só um padrão, mas os padrões dominantes, a gente tem o ouro e também a moeda fiat. Tá? Fiat, lembra sempre que é a denominação dada à chamada moeda fiduciária, que é a nossa moeda como real, ouro, fiduciária, euro e etc. Por quê? Porque ela é baseada simplesmente na confiança. Então você tem a confiança de que o governo americano tem o interesse de manter o dólar forte. E você tem também a confiança de que você pega uma nota de dólar, você vai em qualquer lugar dos Estados Unidos, naturalmente o caso do dólar ele é aceito no lugar do mundo e você consiga ter aquela troca. Agora você não consegue fazer a mesma coisa com o real. O real, beleza, pode ser aceitado no Brasil, talvez no Paraguai, algum outro país de fronteira ali com o Brasil, mas você não vai num paísinho no meio da África e leva real e tenta pagar alguma coisa com real. Ninguém tá nem aí pro seu real. Agora, se é um dólar ou eventualmente um euro, o negócio já faz um pouco de diferença. Tá? Então, além do ouro e da moeda fiat, da moeda fiduciária, nós tivemos no passado, e é importante entender essa evolução do dinheiro, as conchas. Pô, Leandro, concha, cara? Sim, as conchas. Tá? Aquilo que você acha ali na areia mesmo, quando você vai para a praia.
tá? É que hoje é muito fácil você ir para a praia e voltar dela. Agora, imagina antigamente, muito antigamente, né? A gente está falando aí de muitos séculos atrás, entendeu? Então a gente tem culturas da África, da Oceania e da Ásia, onde existem os registros de utilizo de conchas, tá? Por quê? Porque existia nas conchas escassez natural, e isso de fato, se você for observar, você vai na praia, nem sempre você acha concha. E às vezes, se você acha a concha, ela está quebrada, ou é uma concha feia, apesar de que as pessoas podem ter um conceito relativo de uma concha bonita e de uma concha feia, mas quando a gente vê uma concha bonita, é quase que unânime que aquela concha é bonita de fato. Tá? Então a escassez e a beleza daquela concha dava esse valor para ser um meio de troca. E existia uma coisinha chamada Rye Stones, certo? Em uma ilha chamada Ilha de Iap, que eram pedras gigantes e eram transportadas como símbolo de riqueza. Tá? Então, nós já tivemos isso daqui como um dinheiro primitivo. Não apenas isso, nós tivemos o tal do sal, esse mesmo, sal que você usa para temperar a comida, para conservar a comida, tá? Ele também era muito valioso em determinadas regiões, por exemplo, aqui na época do Império Romano. Tanto é que a palavra salário, ela é derivada da palavra sal, porque as pessoas eram pagas pelos trabalhos que elas realizavam com sal. Por quê? Porque o sal tinha a sua utilidade, porque ele servia, além de temperar a comida, para conservar a comida. Lembra, a gente está falando de uma época que não tinha geladeira. E aqui, pelo menos na parte sul da Europa, não existem lugares onde você tem reservas permanentes de gelo ou neve para que você também possa conservar a baixas temperaturas. Então, fazer ali, né, o secamento de alimentos era uma coisa muito natural. Então, por exemplo, você tem carne de cavalo, que era dada para os soldados romanos e ela era conservada com sal. Tá? Então, esse é um ponto muito importante. E vem daí o salário. Tanto é que aqui em Roma, quando você vem, tem uma via, que chama rua, que chama Via Salária. E ela sai lá do mar, da parte do mar de Roma, e ela vai até ali no meio dos Apeninos, que era a via principal onde o pessoal transportava o sal e diversos bens e produtos. Tá? E por que também o sal era valioso? Além dele ser aceito e ter essa utilidade. Porque ele era difícil de produzir. Não é só que você pega a água do mar e deixa ali secando e você vai ter sal. Você vai ter algum sal, mas não uma quantidade necessária de sal. E outra, se transportar a água do mar até o meio do continente, poucas pessoas, pouquíssimas pessoas, na verdade, tinham recurso para fazer isso. Tá? E ainda se você vai além do sal, nós temos outras, tá? Inúmeras casos de onde nós tivemos miçangas, tecidos também como dinheiro. Isso era muito comum em tribos da África, nos nativos americanos, tá? E uma miçanga, um tecido ou vidro era difícil de falsificar. Então, tinha até ali algum domínio da tecnologia de produção, mas era muito difícil de falsificar também, até a chegada dos europeus. Porque os europeus dominavam essa tecnologia, eles conseguiam produzir tecido de uma maneira muito mais fácil, então naturalmente você criou o quê? Né? Um problema. Além disso, a gente tinha nessas comunidades tribais gado, né? Um boizinho, aí você troca. Lembra a história que a gente deu do porco? Você entendeu? E outros tipos de bens duráveis, mas aí eles tinham o problema da falta da divisibilidade e um transporte extremamente limitado. E com esses exemplos, nós temos os primeiros casos, tá, de colapso monetário por perda de escassez. Então, como não eram, e muito longe de serem dinheiros perfeitos, serviram por um bom tempo para casos específicos,
tá? Mas essas moedas primitivas, tá? Elas sofreram rapidamente com o avanço da tecnologia e inflação. E invariavelmente, tá? Isso seria um caso inevitável. Porque como eram determinados bens que ou eram encontrados na natureza, mas tinham uma sua fragilidade, ou depois, com o avanço natural da tecnologia em si, você consegue fabricá-los ou extraí-los com muito mais facilidade, tá? Então, imagina quando os europeus chegaram da África ou a África intensificou o comércio com alguma parte da Europa e que você tinha um navio carregado de tecidos, de conchas, fabricados em níveis industriais. Então, a oferta monetária daquele treco explodiu. E aí, se a gente tem, lembra o conceito básico de inflação? Se você tem uma oferta muito grande da moeda, você tem a desvalorização da mesma. Então, o valor dessas moedas primitivas foi massacrado, arrasado, porque a escassez, que era o que dava e sustentava a aceitação, não existia mais. Então, presta muita atenção nisso. A resistência à inflação, e esse A aqui é craseado, é um pré-requisito absoluto. Absoluto. Não existe discussão nisso daqui. Isso daqui é um pré-requisito absoluto para que um bem qualquer continue funcionando como dinheiro. Então, aquilo que a gente viu de hard money e de soft money, tá? O dinheiro soft, o dinheiro frouxo, tá? Ele rapidamente ou invariavelmente, cedo ou tarde, vai perder a sua função social. Alguns mais rápidos, outros menos rápido, como por exemplo o dólar, mas isso vai acontecer. Quando o padrão ouro foi eliminado em 1971, se eu não me engano, é dali que a gente começa a grande massa de desvalorização de todas as moedas físicas, da libra esterlina, do dólar e de todas as outras. Tanto é que você tem hoje o euro na Europa, porque as moedas individualmente de cada um dos países perdia muito mais valor rapidamente. Então você pega a lira italiana, o marco alemão, o franco francês, o peso espanhol e diversas, ou dracma grego, aquilo ali com o tempo perdia valor muito rapidamente. A unificação dessas economias e a aceitação do euro, ele deu uma certa escassez, ele deu uma certa durabilidade e valor e poder ao euro. Tanto é que, perante ao dólar, ele, desde a sua criação, em vários momentos, tem ou a paridade ou vale mais. Tá? Então, se você olha, você tem uma maior população, você tem uma força industrial, tá? Não tão grande quanto os Estados Unidos, mas você tem um enorme mercado consumidor e você tem um interesse por aquela moeda. Tá? Só que, mesmo assim, o euro ele ainda é mais frágil do que o dólar americano. Porque a influência americana e a importância do dólar, por causa da influência americana e do poder americano, seja bélico, seja tecnológico, ele é muito maior. Aí alguém fala que, mas você tem lá o rublo, né, russo, né? Ninguém quer aquele negócio. Tá? Você tem yuan chinês, a China, segunda maior potência do mundo. Nesse ritmo de crescimento, eles vão daqui a alguns anos passar os Estados Unidos em termos de PIB, certo? Na soma total. Mas quem é que vai querer aceitar yuan? Quem é que vai querer fazer uma economia em yuan? Você seguraria yuan por 20 anos, por 30 anos? Você confia no Partido Comunista Chinês e em todas aquelas informações para segurar tudo que você produziu na tua vida? Se nem no dólar você teve preservação de valor, você vai ter no yuan, né? Não vai. Você entendeu? A verdade é dura.
para os pró-China, mas é isso mesmo, tá? Com base nessa evolução que nós tivemos, a escolha do ouro foi inevitável. Porque se a gente for olhar do ponto de vista darwinístico da coisa, tá? Onde o darwinista, né, talvez seja uma expressão mais correta, a gente tem a seleção natural acontecendo. Então, o ouro, ele era escasso e ainda é escasso, então ele tem escassez, é difícil de minerar. Tem um crescimento de oferta, porque tecnologia cresce, você tem um aparato tecnológico mais forte para poder extrair o ouro, mas ainda assim é lento, né? A inflação do ouro anual é 2%, alguma coisa desse tipo, às vezes nem isso, tá? Você tem a fungibilidade, que ele pode ser fundido, pode ser dividido, pode ser recombinado, né, sem perder o valor. Então você tem um pedaço aqui, dois lingotes de ouro, você derrete, faz um lingote maior, você derrete, faz lingotes menores. Então você tem ali o reconhecimento pelo peso, tá? E você consegue com isso e com essa divisibilidade e fungibilidade facilitar o transporte para pequenas quantidades. Para maiores quantidades, conforme você vai aumentando a riqueza de uma vida, o negócio fica mais complicado, tá? Ele tem durabilidade. Então, se você conservar um lingote de ouro, tá? Daqui 100 anos, 200 anos, 300 anos, ele vai ser o mesmo. Tanto é que até hoje você encontra moedas de ouro de impérios antigos, de países e reinos antigos que estão ali perfeitos, tá? E também ele tem, né, uma facilidade de ser testado contra a sua pureza, verificabilidade. Então você tem meios, tá? Hoje em dia ainda é muito mais fácil de reconhecer que aquele pedaço de metal de fato é ouro. Então quando você une todas essas características aqui, você tem de fato o ouro reinando como, tá, a forma de dinheiro preferida por séculos e séculos. E aí é que tá, nunca por decreto, nunca foi de novo uma adesão, uma escolha progressiva, global e voluntária das sociedades humanas. Presta atenção nisso. Ninguém, ninguém nunca chegou e falou por decreto que o ouro era a moeda corrente, tá? Que é o tal do legal tender, que é a moeda legal, do ponto de vista legal, do ponto de vista, né, jurídico, estatal. Não, ele é uma escolha progressiva, global. E com isso ele teve uma função civilizatória importantíssima, porque finalmente, e não é banal isso, pessoas, você acredita assim que a sociedade, né, a espécie humana ela evoluiu, ou a civilização evoluiu com o tempo, além de diversos elementos, mas um dos elementos extremamente importantes para essa evolução civilizatória e também, vamos dizer, moral da sociedade, é você ter uma ferramenta econômica que te recompense, presta atenção nisso, que te recompense pela poupança, tá? Que te permita poupançar, que te permita ter planejamento de longo prazo. Então você pode pensar no longo prazo. Você pode pensar em acumular o fruto do seu trabalho imediato, pensando em alguma coisa que você vai fazer daqui a anos, e inclusive deixar para os seus sucessores que vão continuar o seu trabalho depois que você não estiver mais aqui. Isso é fundamental para que você tenha uma evolução da civilização no tempo. Então, o ouro, tá? Ele pode te recompensar por causa dessas coisas. Então ele não te levava a uma necessidade de consumo imediato, nem a
endividamento inevitável, porque a moeda fiat hoje, ela por si só nos leva a um endividamento inevitável. E existe transferência de riqueza para quem tem um controle de emissão de moeda. No caso do ouro, não. Então, o grande ponto é, as primeiras civilizações que entenderam que o ouro tinha todas essas características e naturalmente passaram a utilizá-las espontaneamente, perceberam que eles podiam então fazer poupança, pensamento de longo prazo, mudar essa estrutura moral. E o moral a gente vê aqui em relação ao consumo imediato, possibilidade de transferência de riqueza, né, para quem eu tenho interesse de fato, não para quem eu sou obrigado a, foram as civilizações que de fato evoluíram. Depois elas caem por outros motivos, tá? Mas o ouro é um padrão. Veja o próprio Império Romano. Existem inúmeras teorias e, na verdade, não é só um único fator que culminou na queda, né, do Império Romano. Mas um dos elementos foi com que o governo começou a inflacionar a moeda. E ele começou a misturar na moeda de ouro, no denário, ele começou a misturar outros metais. E isso aumentou a oferta. E você acabou com aquilo que era o padrão ouro da época. E essa inflação fez com que o artesão que construía as sandálias do soldado, a bainha, o próprio soldado via que ele recebia aquilo ali não tinha o mesmo valor de antes, ele simplesmente se recusava a trabalhar. Alguns eventualmente eram punidos, outros simplesmente iam embora, e isso começou a trazer problemas seríssimos para o Império. Além de outros motivos, é claro, esse não foi o único, mas esse é uma tese importantíssima para a queda do Império Romano. Foi alguma coisa também observada não só com os romanos. E quem sabe a gente vai observar isso agora com os Estados Unidos. Eu acho que essa geração, a geração próxima, não verá a queda do dólar. Talvez ainda uns 100 anos em definitiva, mas a gente sabe que as coisas inevitavelmente têm um fim, certo? Então, o que eu gostaria que vocês levassem para o coração, tá? Que o dinheiro, ele evolui por um mecanismo voluntário e por um tipo de seleção natural que prioriza aquelas necessidades humanas de escassez, de visibilidade, fungibilidade, durabilidade, verificabilidade, capacidade de poupança, possibilidade de fazer planejamento de longo prazo e de resistir à inflação, porque sem poder resistir à inflação, você não tem planejamento de longo prazo e etc, e etc, e etc. Então aqui, pessoal, nós temos uma linha muito clara, tá? Onde a gente conseguiu, enquanto civilização, entender o que era de fato um dinheiro, e a gente tem a prova histórica do que o tal do hard money, o tal do dinheiro duro, ele sempre vence no longo prazo. E aí, com isso, conhecendo aquilo que eu já falo aqui no canal nas outras aulas e aquilo que nós aprofundaremos aqui no livro, o Bitcoin é um passo lógico nessa evolução monetária, porque ele resiste à inflação, ele está sendo adotado por seleção natural e não por imposição, e a gente tem escassez absoluta. O ouro não tem escassez absoluta. Nós temos escassez absoluta no Bitcoin e a gente tem a garantia, tá? A confiança matemática. Mas isso é história para os próximos capítulos. Beleza, meus queridos? Então, agradeço vocês terem ficado até aqui. Compartilhe esse vídeo, o vídeo anterior, todos os capítulos subsequentes e vamos, de fato, dar um passo avante importantíssimo para a gente consertar o dinheiro. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.